Olá pessoal, tudo bem? Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Vamos aqui comentar rapidamente alguns assuntos que me chamaram a atenção no decorrer da semana. São 3 assuntos básicos, mas que me chamaram a atenção. Mas antes disso, você não esqueça de acionar o seu sininho, dê o seu like e deixe os seus comentários, para que nós possamos estar aprimorando a cada dia o nosso canal. Gente, o que me chamou a atenção, na verdade, os 3 assuntos foram as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Edson Fachin, o senador Randolfo Rodrigues e a situação desse grupo chamado Revolução Periférica. Vejam só, a gente ouvindo as declarações do ministro do STF, a gente fica um pouco apreensivo, né, quando o ministro ele sai da sua linguagem de uma autoridade, né, da mais alta corte e parte para uma falácia, né, corriqueira que a gente ouve a cada dia. Ele dando uma entrevista para um determinado jornal, uma rádio, eu não sei exatamente, ele estava falando o seguinte, que o que está ocorrendo no Brasil são políticos atores ensaiando um sequestro do poder. Claro que ele estava falando isso diretamente, né, para o governo federal. Agora, por que isso? Isso porque ele se junta a mais 2 ministros que vem fazendo coro contra o voto impresso auditável. O que é o voto impresso auditável? Mais uma camada de transparência, né, que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro acordou, ele quer transparência. Por quê? Nós, durante muitos anos, fomos enganados, fomos solapados. E aí a gente viu depois, através, né, quando começou a ocorrer a Operação Lava Jato no Brasil, nós vimos a situação que realmente o nosso país estava. E nós não queremos mais isso hoje. Então o que acontece? Essas pseudo-autoridades vêm com esses argumentos. Por quê, gente? Não, porque eles não querem transparência, eles não querem a realidade, eles acham que o povo ainda vai deixar se levar pelo engano. Não, nós não queremos mais isto. E também a fala do senhor senador Randolfo Rodrigues, o Fala Fino, o Gazela, ele esbravejando, acusando o chefe do executivo, o governo federal, dizendo que o governo federal é um ladrão, roubou o dinheiro da vacina, esse roubo causou a morte de milhões de brasileiros. Brincadeira, o que leva essas pessoas com essas falácias contínuas, corriqueiras, do dia a dia, repetidas? São pessoas que estão argumentando de forma simples. Isso é uma briguinha política? E também esse movimento chamado Revolução Periférica, né? Um bando de vândalos causando terror, causando vandalismo, quebrando empresas, bagunçando, colocaram fogo, né, numa estátua do bandeirante Manuel Boba Gato, né? E uma coisa horrível. Isso me remonta ao que estava acontecendo nos Estados Unidos recentemente. Eles colocam lá uma placa dizendo que são antifas ou antifascismo. Na verdade, eles são verdadeiros fascistas. Agora, gente, isso sim é um ensaio para sequestrar a verdadeira democracia. E nós, como os brasileiros de bem, não podemos aceitar isso. Por quê, gente? Por quê? Vamos pegar a voz, a fala do ministro Edson Fachin, a fala do senador Randolfo, né? Esse movimento desse grupo vândalos de terrorista, chamado Revolução Periférica, e a gente junta tudo isso e vai observando que isso, na verdade, é o desejo desse pessoal, desse grupo, desses políticos de extrema esquerda, desses ministros doutrinados e também regentes do marxismo cultural, querem exatamente o quê? Que se instale no país, no nosso Brasil, né, exatamente a política do proletariado. Eles querem, né, que o nosso país se torne como a Argentina,
se torne como a Venezuela, se torne como Cuba. E isso nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Por quê? Dia 1º agora tem uma grande manifestação em favor do voto auditável impresso, né? E também contra o fundão eleitoral de 5,7 bilhões, que você não vê nenhum dessas figuras notórias indo lá e fazer uma manifestação contra, fazer uma fala contra. Você não vê. Por quê? Porque eles fazem o mesmo jogo. Eles sonham ardentemente, dia e noite, de que volte o socialismo para o nosso país, porque o socialismo vai resolver o problema da desigualdade, vai haver distribuição de riqueza, e etc. Esse é o argumento deles, né? Mas socialismo bom para os pobres, tá? Mas para eles, capitalismo. Então não se iludem. Então, gente, dia 1º nós vamos estar na rua levantando a nossa bandeira verde e amarela, porque a nossa bandeira é verde e amarela. Nós temos o patriotismo no coração. Essas pessoas não estão preocupadas com isso. E outra coisa, o movimento que a gente viu quebrando, fazendo baderna lá no estado de São Paulo, esse movimento chamado Revolução Periférica, começa a ser assim. E se a gente não abrir um olho, daqui um dia eles estão colocando fogo nas pessoas que pensam contra eles. Daqui um dia eles estão invadindo igreja, colocando fogo dentro das igrejas. Daqui um dia eles estão invadindo propriedades privadas e tocando terror. Então é assim que se começa. Não podemos ver isso com olhos de simplicidade, que é apenas um movimentinho, é apenas alguns arruaceiros que estão fazendo arruaça. Não. Existe toda uma organização por trás disso. Existe todo um aparato, existe toda uma proteção, até judicial por trás disso. Então é hora de nós acordarmos, né? É hora de nós abrirmos os olhos. E você que tem um pensamento patriótico, você que é um patriota, que tem um pensamento de direita conservador, é a favor de uma economia liberal, então nós vamos dar o nosso grito. Não esconda, não esconda, não precisa ter medo de você falar o que você pensa, de você falar o que você deseja para o seu país. É hora de nós abrirmos a boca, é hora de nós falarmos a realidade. Não podemos compactuar com esse pessoal, não podemos aceitar que a esquerda volte novamente, senão nós verdadeiramente se tornaremos um Titanic, iremos afundar. E uma vez que nós estivermos afundados, é só olhar a Venezuela, é só olhar a Argentina, é só olhar Cuba, e nós veremos em que situação nós poderemos cair se assim a gente aceitar. Então é hora de nós refletirmos, é hora de você, patriota do bem, refletir, pensar, porque nas próximas eleições nós temos que saber votar, colocar o nosso representante, gente que vai defender valores, gente que vai defender a economia, gente que vai defender a nossa pátria, gente que vai defender interesses do povo brasileiro, interesses do crescimento da nossa nação, interesse em que o nosso país possa alavancar, porque a guerra começou, e se nós não nos prepararmos, se a gente ficar tímido, ficar com medo, ou ignorar tudo isso, achando que isso é coisa de política, eu não me meto, não, é hora de você participar, é hora de você querer aprender mais sobre o que está ocorrendo no seu país, o que está ocorrendo nos bastidores, senão a gente fica para trás. Nós não podemos ficar mais para trás, é hora de a gente agora avançar, tá bom, gente? Então, dia 1º de agosto, não esqueça, a manifestação, né, a favor do voto impresso auditável e a favor da contrariedade, né, contra o fundão eleitoral de 5,7 bilhões dos cofres públicos que saem do nosso bolso através dos nossos impostos. Ok, gente? Então fica aí o nosso alerta. É bom que a gente vai se preparando, a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo parte, a gente vai se interessando por esses assuntos para que nós possamos ver o que está ocorrendo de verdade no nosso país. Um grande abraço, fique com Deus, Barbosa do canal Brasileiro Raiz, e não deixe de se inscrever em nosso canal. Estamos juntos e misturados.